bloco anterior, você acompanhou uma conversa com o maior produtor de banana do Mato Grosso. E agora vai ver como é feita a clonagem das mudas de banana em laboratório que a família desenvolve para a produção. Vamos ver essa matéria. Apesar de ser uma fruta popular no Brasil, a banana é de origem asiática, das regiões da Malásia, Indonésia e Filipinas, onde muitas bananeiras selvagens ainda crescem. Sua comercialização passou a ser intensa no fim do século XIX, onde ganhou espaço internacionalmente. Sua estrutura é constituída de um falso tronco formado por várias folhas grandes e verdes claras, que atinge 1,8 a 8 metros de altura. Elas nascem do caule subterrâneo da planta, conhecido como rizoma. Entre espécies cultivadas e selvagens são quase 1000 tipos de bananas espalhadas pelo mundo. No Brasil, é a banana nanica a mais consumida. Mas além de agradar o paladar dos brasileiros, essa fruta passou a agradar o bolso de alguns deles, principalmente de pequenos e médios produtores rurais da agricultura familiar. É o caso dessa família de Sinop. Há 20 anos produzindo banana, hoje é considerado o maior produtor do estado do Mato Grosso. E claro que o Vida Rural não poderia deixar de vir e conhecer a trajetória da família e também descobrir o segredo deste sucesso. Chegando aqui na nossa querência. Quem nos recebe é o patriarca da família, seu Getúlio Bianchi, ao lado de sua esposa, a matriarca Angelina Bianchi. Em seguida, chega 2 dos 4 filhos que colaboram com a produção, Ismael e Marcelo. Rodeado por suas netas, seu Getúlio nos leva para conhecer sua propriedade de 60 hectares, onde possui 5 câmeras frias para armazenagem e um mini laboratório para a produção de mudas clonadas de banana, além de hectares destinados ao bananal. Formado em matemática, Ismael percebeu que a produção estava caindo devido à incidência de doenças nas mudas retiradas do rizoma para a produção de outras mudas. Nós tínhamos uma produção muito baixa, né, com o material que nós tirávamos do próprio pé da bananeira, um rizoma do pé da bananeira. E devido a esse tipo de plantio convencional, um plantio caipira, nós plantávamos já mudas doentes, mudas com várias doenças, e fazia com que essas plantas não se desenvolvessem o suficiente. Chegava um período onde havia muito tombamento devido a problemas na raiz, a problemas com a própria planta, né? E a partir daí teve um professor da UFMT que nos orientou a montar esse laboratório. E nós não poderíamos deixar de conhecer como é feito essa produção. E aqui então nós temos... Esse é o primeiro processo? É o primeiro processo. Trazemos um bom explante lá do campo e fazemos ele multiplicar durante 7, 8 meses aqui dentro do laboratório, para depois ele ir para fora do laboratório e ir a campo. No caso, esse líquido pode pegar? Pode pegar. Esse líquido, ele substitui a terra, é isso? Ele não substitui, mas ele faz a vez do solo, né? Ele faz a vez da terra porque ele contém micronutrientes, macronutrientes e, além de tudo, existem alguns hormônios que fazem a multiplicação das plantas, né? Faz com que a planta multiplique de uma forma mais acelerada as células e, ocasionalmente, né, faz com que tenha uma grande produção de mudas assim, em curto espaço de tempo. A multiplicação é feita nessa câmara de fluxo, onde todo o equipamento é esterilizado, inclusive a própria muda. Esse aqui é um explante que veio da lavoura, né? Ele era um broto lá no pé da bananeira, com aproximadamente 40 centímetros de altura. Eu fiz vários processos de asepsia, limpeza no caso, e reduzi ele a esse tamanho aqui, né? Cerca de 1 centímetro de diâmetro por uns 2 centímetros de altura. A partir daqui que começa a fase de multiplicação. Dentro desse aparelho, dessa câmara de fluxo, eu divido ele ao meio. Então eu formo tenho dois explantes. E a partir daqui que começa a multiplicação. Cada explante desse vai se multiplicando e a cada 30 dias eu tiro de dentro desses vidros a brotação e vou colocando dentro de outros vidros para multiplicar com o meio de cultura, né?
e vai fazendo o processo de multiplicação. Esse processo leva em torno de 7 a 8 meses até atingir uma etapa ideal. Eu poderia multiplicar muito mais tempo, 1 ano, 2 anos, só que a genética pode ser que altere. Então, para mim evitar da genética ser alterada, eu trabalho uma taxa de segurança, né, num período de segurança, onde eu sei que a mutação genética vai ser mínima. Então, na hora de eu colher o cacho lá na lavoura, eu vou ter o mínimo de prejuízo possível. Mas, como Ismael disse, até sair do laboratório, os brotos permanecem aqui por 8 meses. E é nessa sala de luzes que eles ficam até completarem este período. São 16 horas de luminosidade no claro e 8 horas no escuro. É um período onde as plantas elas utilizam para se multiplicar em quantidade bem acelerada, né? Diferente da parte de fora do laboratório, no local ambiente, onde a planta tem um período mais curto, né, de luminosidade. A temperatura aqui dentro é uma temperatura ideal, em torno de 25, 27 graus. Uma temperatura ideal para a planta se multiplicar sem ter problemas nenhum. Ok, só para dar um exemplo, esse daqui foi o que você fez recentemente, né? Aqui foram um explante, né, que foi feito a fase de multiplicação, né, foi dividido em vários moldinhos e foi posto aqui dentro de um meio de cultura novo. Esse meio de cultura novo ele tem vários micronutrientes, vitaminas, proteínas e contém um hormônio, né, que ele é responsável por acelerar a multiplicação. Diferente de um explante lá externo, onde ele tem somente a força da planta mãe, né? Aqui existe um hormônio para acelerar o processo de multiplicação. E quando completa os 8 meses, o broto chega a 7 centímetros e só então vai para a segunda parte da produção, a estufa. Ok, está no tamanho ideal. E agora, Ismael? Bom, agora vamos tirar de dentro do vidrinho, né? A muda saiu de dentro do laboratório e nós vamos fazer uma limpeza dessa muda. Ela já está enraizada, ela cresceu já um tamanho ideal e vamos tirar um pouco desse meio de cultura, né? Porque esse meio de cultura, se eu deixar ele junto com a muda, ele vai fazer com que possa contaminar com algum fungo, possa desenvolver algum fungo aqui. Então eu vou fazer uma limpeza desse explante aqui para plantar novamente. Aqui, ó, está pronto, né? Uma mudinha pronta para ser plantada no substrato aqui dentro da estufa. No caso, isso daqui é água normal. É água, simplesmente água. A gente faz uma limpeza, tira um pouco das raízes, né? E faz com que a planta agora se acostume novamente ao ambiente externo, aqui na estufa. E assim a muda é plantada nesses tubetes, com substrato industrializado, e permanecem nessa estufa por 30 dias recebendo irrigação, conforme a temperatura ambiente. E só depois ela está pronta para ser plantada no balainho. E depois de 30 dias na estufa, a muda vem para cá e começa o desenvolvimento para ir a campo. É isso, Marcelo? Isso. A muda, ela, depois saiu do laboratório, que foi para a estufa para climatizar. Ela vem aqui para esse viveiro para terminar de fazer o processo de crescimento dela para ir a campo. Aqui ela fica por quanto tempo? Ela fica numa média de em torno de 50 dias. Esse tempo, hoje, foi um trabalho que nós fizemos junto com a UFMT, que fizemos um substrato para a banana, que diminuiu esse tempo, que há um tempo atrás nós demorava numa faixa de 90 dias. Hoje encurtamos ela para 50 dias com esse novo substrato. Ok, e como que é o processo de Então a gente tira a muda que está no ponto aqui já então ela é plantada aqui nesses saquinhos aqui. uma por uma?
Esse substrato também foi desenvolvido pela Embrapa, né? Uma parceria? Isso também junto com a UFMT e Embrapa, né? Os dois que ajudam nós aqui, são parceiros nossos. E ela é feita do quê? É feito do quê esse substrato? Isso aqui são resíduos que a gente tem na propriedade, casca de arroz carbonizada, cama de frango, e tudo que tem na propriedade, assim, resíduos da banana, né, os restos de banana, então a gente decompõe e faz esse substrato hoje. Ok. E daqui ela permanece por 50 dias até ter um tamanho ideal e vai para o campo. Isso. Então, a média em torno de 50 dias, então ela já está pronta. Nós vamos verificar aqui, ver umas mudas que vai para campo ali. Nesses 50 dias eu imagino que deve ter um manejo, um cuidado, porque tem sim pragas que podem atacar. Isso. Né? Uhum. Então aqui hoje, dentro desse substrato, ele tem todo o adubo, todos os nutrientes para esse tempo, né? Uhum. E até um pouquinho depois que ela vai a campo. E o único cuidado que tem é com o manejo com a irrigação, né? E cuidar pragas. Se tiver praga, você tem que combater. E a limpeza, tirar mato e deixar limpinho. Hoje a cultura da banana, qual que é a pior praga que ataca? Hoje uma das piores pragas assim é a broca, né? Então esse hoje é o que dá mais prejuízo para nós. Mas a gente leva ela controlada. Aí. A gente faz um manejo na lavoura e consegue conviver com ela. Ok, então vamos ver o próximo estágio da planta para ir a campo. Aqui você pode vendo, aqui são várias etapas que você fez, plantou hoje. Aqui então já é uma mudinha um pouquinho mais velha. E conforme a semana que vai saindo do laboratório, ela vai sendo plantada aqui nesse viveiro. E a primeira parte em cima lá já é muda pronta para ir a campo. E apesar de produzir diversas variedades, como banana da terra, banana maçã e banana prata, é a banana nanica mais produzida pela família, chegando a comercializar para os mercados 95% dela. Depois que sai da estufa, a muda vem para o campo, é plantada, como esse bananal que já está num estágio mais avançado, né? Isso, esse aqui é um bananal que já está na média de 10 meses, ele vai para a colheita vai demorar mais 2 meses. A gente deixa numa condição de mãe, filha e neta, que é uma família que a gente deixa. Por quê? Deixa a família assim para entrar mais luminosidade e sempre daí dá uma sequência na colheita e outra pelo tamanho dos frutos você consegue tudo uniformizar. Hoje, em relação quando ela está nesse tamanho, né, ideal, qual que é o maior cuidado em relação a pragas? Então a gente faz uma limpeza, a desbrota, faz a desfolha. Isso já é um manejo que elimina muitas pragas e doenças, né? Isso é feito diariamente? Essa técnica, esse controle é feito uma vez por mês. E assim que alcança o tamanho ideal, o caixa é colhido, separado, lavado com água natural e armazenado nessas câmaras frias, onde permanecem por 5 dias, recebendo um gás de hormônio para maturação. E só então a banana está pronta para ser comercializada.